Seja muito bem-vindo. Eu sou Xande Pessoa e nesse espaço a gente vai falar muito de política, das notícias que estão rondando o nosso imenso Brasil e também da cidade do Recife, do estado de Pernambuco. Que estado maravilhoso, que cidade bela, mas que anda mal cuidada com esse governo socialista do prefeito João TikTok Campos. Mas antes de se aprofundar nesse assunto, vamos falar aqui do que vamos tratar no vídeo de hoje. A gente vai falar do derretimento do presidente Lula em uma pesquisa eleitoral. Vamos falar muito de educação, que tem pautado tanto o tema aqui em Recife, como também na nacional. Vamos falar também de uma vereadora petista que anda fazendo propaganda para o MST, né? PSB não é MST, o Movimento Sem Terra, aquele movimento lá que você já deve conhecer muito bem. E também a família Campos, ela está se preparando para 2026 com João Campos e Pedro Campos querendo dar as cartas aí no jogo político, e nós aqui da oposição temos que fazer frente e impedir que essa turma volte para o governo do estado, porque o PSB já passou pelo governo do estado, já deu o que tinha que dar e não pode retornar. Pernambuco não precisa mais do Partido Socialista Brasileiro. Vamos logo começar com o primeiro tema. Eu quero começar por essa vereadora que se chama Cari Santos, aqui da cidade do Recife, que fez propaganda para o MST. É isso mesmo. Vamos ver o vídeo dela para a gente comentar essa situação. Aqui é semente crioula e todo nordestino gosta de cuscuz. Eu estou no lançamento do cuscuz do assentamento de Normandia. É um cuscuz pernambucano e ele é de semente crioula. Eu estou muito orgulhosa de saber que o MST está produzindo. Eu estou muito orgulhosa de saber que o MST, foi isso que você acabou de ouvir, cara. Foi isso que você acabou de ouvir. Uma vereadora orgulhosa do MST. MST é aquele grupo que não respeita nada e nem ninguém. Vai para confronto com a polícia, não obedece ordem judicial, leva o terror ao campo, invade propriedade privada. É esse tipo de movimento que a vereadora Cari Santos está dizendo que está muito orgulhosa. Vamos continuar vendo o vídeo dela. Um cuscuz que sai daqui, da nossa terra, do nosso estado, e vai vender isso aqui em todo o Brasil. Será mesmo que vai vender em todo o Brasil? Porque eu fui procurar esse produto na internet e eu não achei não. Agora eu encontrei um similar que é produzido pelo próprio MST, que custa R$7. Agora eu convido você que está assistindo esse vídeo ir em um mercadinho próximo à tua casa ou em um mercado mais caro e ver quanto é o preço do cuscuz. Vê se está custando R$7. Eu aposto que está custando muito menos. Mas a vereadora aí do PT quer exaltar um produto aí superfaturado, não sei. Opa, ó, o foco, volta aqui, foco. Quer exaltar esse produto aí do MST que está vendido aí por um preço astronômico. E outra, esse que ela está segurando na mão, vou voltar aqui o vídeo dela pra gente ir vendo aqui. Esse que ela fala aqui, né? Eu tô no lançamento. Vou puxar ela aqui mais um pouco pra gente ver aqui o cuscuz. Esse aqui, ó, é Normandia. Então, esse produto não tem na internet para vender. Já procurei, não achei. Se você quiser procurar, caso você acha, comenta aqui, comenta aqui nos comentários, diga o valor que você achou esse produto. Eu procurei e não achei. Encontrei um similar, como eu disse, custando R$7. E o cuscuz não custa isso não, viu, amigão? Então, é uma vereadora do PT que não tem muito propósito na cidade do Recife. Recife está passando por uma situação complicada. A prefeitura de João Campos, ela está sendo indiciada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco com indícios de superfaturamento. Já foi na obra da criança do Recife, do Hospital da Criança do Recife. Agora a suspeita na questão dos livros. Mas a vereadora do Recife, pelo jeito, não está nem aí. Ela prefere ficar falando de tema nacional, falando de Lula, falando de Bolsonaro, promovendo aí esse movimento
não republicano, que é o MST, do que falar de temas pertinentes da cidade no qual ela foi eleita para trabalhar e fiscalizar. Ela não fiscaliza nada. Agora ficar exaltando MST, que é um grupo que invade propriedade, que toca terror ao campo, Cari Santos está aí exaltando. Mas o que esperar também de uma parlamentar do PT, né? A esquerda adora abraçar esse tipo de grupo que não presta para nada, que não serve, que comete esses atos aí ilícitos, porque o direito à propriedade privada está na Constituição. E o PT, Cari Santos, essa turma de esquerda adora abraçar esse tipo de gente. Não sei por que eu ainda não me acostumei, porque é muito difícil, né, você se acostumar com tanto absurdo que a gente vê no nosso Brasil. A gente está sempre tentando enfrentar aí a criminalidade, né, falando em burquelizar o Brasil. E tem uma vereadora de Recife, eleita em Recife, que deveria estar fiscalizando o governo de João Campos, que é um governo tenebroso, é um governo problemático, um governo que está sendo investigado pelo Tribunal de Contas do Estado, é um governo que está tomando fiscalização da oposição, está sendo escancarado algumas situações que ocorrem dentro da gestão do PSB, mas a vereadora do PT prefere ficar no mundo da lua tocando esse tipo de tema adiante. Do cuscuz, do assentamento de Normandia, é um cuscuz pernambucano e ele é de semente crioula. Eu estou muito orgulhosa de saber que o MST está produzindo um cuscuz. Toda vez que ela fala que está orgulhosa de saber que o MST... Vamos encerrar esse tema, para a gente não ir aprofundando em algo que não deve ser aprofundado. Mas, Cari Santos, é uma vergonha. O seu mandato é uma vergonha. Você deveria estar fiscalizando a gestão de João Campos. E você está aí promovendo o MST, que é um grupo que leva terror ao campo, invade propriedade privada e por muitas vezes já desrespeitou a justiça e a polícia brasileira. Vamos para o próximo tema, que Cari Santos já deu. Eu acho que agora é importante a gente falar de educação. Tem a questão dos livros de Recife, mas também tem Lula ocultando os dados de alfabetização do país. Por que o governo do PT não quer divulgar os dados da alfabetização? Tem aqui a notícia que a gente vai ler junto, para depois fazer um comentário mais preciso. O governo Lula vai engavetar a divulgação dos resultados de alfabetização da principal avaliação de qualidade da educação básica do país. O MEC já havia escondido dados no ano passado, mas prometia divulgá-los. Cara, vamos lá falar sobre esse assunto, né? É um assunto extremamente perturbador, importante. A gente está falando de educação. Educação é o pilar de uma sociedade justa. Educação é o pilar de uma sociedade que tem progresso. E a gente tem um governo que fala tanto de educação, que esconde dados de educação. Por 2 anos. Um governo que na pré-campanha e durante seu mandato prometia transparência. É o mesmo governo que falava que iria acabar com o sigilo de 100 anos. Acabou? Não acabou. Botou mais sigilo de 100 anos. Não dá para confiar no Partido dos Trabalhadores. Não dá para confiar no governo Lula. Isso já está muito claro. Já deveria estar muito claro para você. E sabe qual é o resultado dessas ações do governo do PT? O aumento de rejeição, a queda de Lula em pesquisa eleitoral e essa galera desesperada para salvar essa ruindade toda que ocorre nesse Brasil. Desde que o PT voltou ao poder é só atraso. É o ministro Fernando Haddad taxando tudo e todos. Taxou blusinha. Pensaram em taxar o Pix. O povo foi à loucura, eles recuaram. É um governo que a gente está vendo que o brasileiro sofre com itens básicos da cesta básica. O café disparou, o ovo está disparado. Se tá caro, não compra. Eu tô comendo ovo de ema, ovo de pata. É essa a resposta que Lula dá para o povo brasileiro. O outro lá
Eu esqueci, é o ministro, acho que foi o ministro-chefe da Casa Civil, que falou da questão da laranja. Se a laranja tá cara, troca por outra fruta. É esse tipo de resposta que o governo Lula dá para o povo brasileiro. Por que, Lula? Por que o seu governo está escondendo a taxa de alfabetização do país? Será que é para o povo não ter uma surpresa? Números negativos que vai balançar ainda mais o seu governo? 2 anos consecutivos para um governo que prometeu transparência? É o cúmulo do absurdo. E a gente aqui está para denunciar e mostrar esses fatos. Para o povo acordar e ver a realidade do Partido dos Trabalhadores. Enquanto esses escândalos estão ocorrendo com o Partido dos Trabalhadores no governo Lula, foi como que a gente mostrou agora aqui, minha gente. A vereadora aqui é semente crioula e todo nordestino gosta de cuscuz. Eu tô no lançamento do cuscuz. É assim que o Partido dos Trabalhadores age, enganando o povo, ocultando dados, descumprindo tudo que prometeu. Na campanha, amigo, na campanha, o PT prometeu o quê? Vai ter picanha, vai ter cervejinha e churrasco. Tu comeu picanha? Tu tomou cervejinha e churrasco todo domingo, como foi prometida pelo governo Lula? Como foi prometido? Eu acredito que não, cara. Eu acredito que não. Porque é tudo fachada. Agora, sabe o que tu tomou nas costas, amigão? Quer que eu te diga de verdade? O disparo do dólar. O dólar disparou no governo Lula. Então, é um governo problemático. Um governo que nós vamos ter muito trabalho para tirar eles do poder em 2026. E nós temos essa missão que é arrancar, vencer as eleições em 2026 e derrotar o Partido dos Trabalhadores mais uma vez. As pesquisas apontam esse caminho e é disso que vamos tratar agora. Lula, Bolsonaro, Tarcísio, ali alguns nomes, né, que colocam à disposição. A pesquisa futura simulou cenários para 2026. Vamos direto aqui para o segundo turno, que é o que importa. Lula perde para Jair Bolsonaro, né, por uma margem, segundo essa pesquisa da Futura aqui no site Exame. Caiado, por uma margem pequena, também vence Lula. Michele Bolsonaro vence Lula. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, também vence Lula. E, por último, Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas vence Lula. E eu acho que esse é o cenário mais importante, pois, na minha concepção, é um cenário entre esses candidatos que foram apontados nessa pesquisa. Tarcísio é o mais capacitado por conta da sua gestão regular que ele tem no estado de São Paulo para vencer Lula nas eleições em 2026. Até porque Bolsonaro está inelegível. Pouco provável que Bolsonaro retome seus direitos políticos e haverá um substituto. E na minha concepção, Tarcísio é o substituto natural desse bolsonarismo. E eles, entre os citados ali, Michele, Ratinho, Caiado, ele é o mais viável para vencer Lula nas eleições. Vale lembrar que é entre os citados, né? Porque tem um partido aí como uma onça que vai ter candidato e esse candidato também será competitivo nas eleições de 2026. Então é isso, minha gente. Esse reflexo de Lula caindo nas pesquisas é o governo dele, cara, que é péssimo. É o governo dele que é péssimo. E o povo está notando isso, não é de hoje. A rejeição dele dispara, as intenções de voto dele em pesquisas eleitorais cai. E ele pede pra gente ali como Ratinho, Caiado, Michele. Então é um Lula enfraquecido. É um Lula que já tem uma idade avançada. Não tem mais aquele vigor do passado. O cara que dá declarações problemáticas constantemente. Um governo perdido nas ações que toma. E o reflexo está aí. Agora vamos para a próxima pauta, que também tem a ver com educação. Eu já bati de frente aqui
com o governo do PT por estar ocultando a taxa de alfabetização. Mas em Recife tem o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco investigando a prefeitura de João Campos por suposto superfaturamento em compra de livros, né? O que está conhecido aí como livros de ouro. Porém, o vereador Rinaldo decidiu defender a gestão de João Campos. E é ele que vamos rebater nesse momento. Pessoal, vocês devem estar acompanhando essa fake news aqui. É muita gente desesperada dizendo que a prefeitura da cidade do Recife comprou livro de ouro, roubando dinheiro da educação. Vamos voltar aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui, vamos lá, calma. Pessoal, vocês devem estar acompanhando essa fake news aqui. Vamos lá. É muita gente desesperada. Fake news. Rinaldo, primeiramente, você está dizendo que as notícias que estão surgindo aí sobre o suposto superfaturamento, fake news. Não é, cara. Quem está falando isso não é esse jornalista que está aí na tela agora, não. O Tássio, né, que está ali. Não é ele que está falando. Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso não é o povo. Quem está indiciando a gestão do prefeito João TikTok Campos é o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E não essas pessoas aí, fake news, como você aponta. Mas vamos continuar ouvindo aqui o seu vídeo, ver o que você tem a dizer, Rinaldo. Desesperada, dizendo que a prefeitura da cidade do Recife comprou livro de ouro, roubando dinheiro da educação do Recife. Mas vem cá, isso não é um negócio perverso? Usar as crianças para criar um desespero nos pais. Bom, eu trabalho de forma muito diferente. Trabalhei e trabalho sempre com a verdade. Vamos lá, vamos ver o que realmente a prefeitura da cidade do Recife comprou para a rede pública, em especial para os seus professores. Esse kit aqui, que está em cima da minha mesa, foi o que foi oferecido para 4.000 profissionais, aliás, 4.000 professores da nossa rede. E esse kit, que é do programa Mente Inovadoras, da empresa Midlab. Parei aí. Parei quando ele cita essa empresa Midlab. Midlab. Eu não sei falar isso em inglês, não. Quem souber, bota aí nos comentários, porque Midlab. Essa empresa está sendo investigada em ao menos 4 estados pela Polícia Federal, pelo mesmo problema de Recife. Eu tenho aqui a matéria, a gente vai ler junto essa matéria também, antes da gente voltar para o vereador Rinaldo. Empresa que superfaturou é investigada em outras 4 prefeituras. Vamos lá. Aqui, ó. A Midlab é denunciada pelo Tribunal de Contas, tá? Aqui falando de Pernambuco, de Recife. Mas há suspeita de irregularidades em contrato firmado com as prefeituras de Porto Alegre, São José e Natal. No contrato com a prefeitura de Palmas, Tocantins, a Polícia Federal chegou a prender um secretário municipal em agosto de 2023, sob acusação de haver recebido propina da Midlab. Eu não preciso mais falar nada, né, vereador Pessoal, Rinaldo? Eu não preciso mais falar nada, né, vereador Rinaldo? Já está na... Cadê o vereador Rinaldo? Sumiu aqui da nossa tela. Vamos botar ele novo aqui. Pessoal, você... Eu não preciso mais falar nada, cara. Tá aí a notícia. Ah, mas a fonte é duvidosa, a fonte não sei o que. Não, beleza, a gente bota mais fonte aqui, ó. Tem mais fontes aqui falando da empresa Midlab. Aqui, ó. Polícia Federal investiga pagamento de propina e contrato de 149 milhões para a compra de kits escolares em Palmas. Durante o cumprimento de mandato, a gente contrata caixas e bolsas cheias de dinheiro. Aqui é a logo, né, da empresa. Enfim, várias notícias estão circulando envolvendo essa empresa. E agora a Prefeitura do Recife tem que dar uma explicação para o povo, né?
não só para o povo, né? Tem que dar uma explicação para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Vereador Rinaldo, você foi eleito para fiscalizar a gestão de João Campos e não para passar pano a todo custo para o prefeito. O seu mandato de vereador é de fiscalizador e não de passador de pano. Deveria isso ser bem claro. Deveria isso estar bem claro para o senhor vereador Rinaldo. E o povo pernambucano não pode aceitar e nem querer que João Campos, um cara que está com esses problemas com sua gestão, seja um favorito a ganhar as eleições para governo do estado em 2026. Não dá para aceitar isso. Não dá. Vocês estão tentando, você, Rinaldo, que é da base do prefeito João Campos, um vereador, está tentando defender ele a todo custo. Mas saia dessa, cara. Saia dessa. Porque fica feio. Fica feio. Inclusive para as pessoas que votaram no senhor. Que eu acredito que nem todos que votaram são ideológicos. Então fica feio ficar defendendo a todo custo. Vá fiscalizar. Teve a questão da policlínica. Teve agora a questão dos livros. Tempo atrás, da obra do Hospital da Criança do Recife. E é sempre o mesmo problema. Recife é uma cidade que tem problemas reais. A vida não se resume a TikTok. A vida não se resume a carnaval. Então, vereador Rinaldo, lamentável essa sua postura. Eu acredito que o Tribunal de Contas deva avançar nessa investigação e que as coisas sejam esclarecidas de forma mais rápida possível. Infelizmente, os envolvidos nesse caso, né, a Prefeitura do Recife, a empresa que foi mencionada aqui, né, eu acho que eu não preciso mais falar mais nada também em relação a esse caso, está muito bem claro, e que caso concretize, né, o prosseguimento aí do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que os infratores sejam punidos. Agora vamos falar, e outra, minha gente, quero conversar aqui com você claramente. A gente falou aqui de livros, agora há pouco a gente estava falando de Lula e a taxa de alfabetização, mas tem outro problema na cidade do Recife que ia acabar passando batido aqui, eu me lembrei e eu vou falar. Vou tirar até o vereador Rinaldo da tela, que já deu. O outro problema é o seguinte: as mães de crianças estão reclamando que está ocorrendo rodízio nas creches. Como funciona isso? Em uma semana tem, na outra semana não tem. E as mães estão reclamando o seguinte, ó, assim não dá, cara. Assim não dá. Porque como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer meus afazeres? Eu dependo da creche para deixar minha criança. E em uma semana tem a vaga, na outra semana não tem a vaga. E essa denúncia já está rodando aí. Eu vou tentar abrir essa matéria aqui para a gente ler junto, que é muito importante. Ó. Tudo se encaixa. É livro, é taxa de alfabetização, é mães. Recentemente teve a queda do secretário de Educação do Recife, é tudo voltado à educação. E a educação é um negócio tão importante e essa galera trata com tanto desdém. Eu sou formado em História. Eu sei a importância da educação no Brasil. Eu sei a importância que uma educação tem para moldar uma sociedade. Uma criança bem instruída, ela tende a ir para um caminho próspero. Um jovem bem instruído, ele também tende a ir para um caminho próspero. Ele pode se desvirtuar, claro, porque não é garantia de nada. Mas a partir do momento que você tem uma base, você tem uma estrutura mínima, você tem uma educação decente, você tem mais possibilidades de prosperar, cara. E outra, minha gente, é muita indignação. Vou procurar logo essa matéria aqui
a gente ver aqui sobre os rodízios, né, que ocorrem na cidade do Recife. Está ocorrendo na cidade do Recife. Que as mães estão denunciando aqui, ó. Mães denunciam rodízio em creche na zona oeste do Recife. Essa é a matéria. Essa é a matéria. Vamos lá. Desde o início do ano, a creche da escola Sítio Cardoso, localizada no bairro da Torre, na zona oeste, tem liberado parte das turmas mais cedo por conta da falta de auxiliares de desenvolvimento infantil. A unidade deveria funcionar em horário legal, de segunda a sexta, mas em algumas semanas as crianças estão sendo dispensadas às 11h30. E aqui a família está falando, cara. Minha filha está ficando 15 dias integral e 15 dias semi-integral. Quando ela está no semi-integral é muito complicado, porque a gente cria uma nova rotina. Ou seja, cara, é um assunto tão importante a educação, que aí você está tratando não só da educação, né? As mães precisam trabalhar para sustentar suas filhas, seus filhos, os pais também, no final do mês, durante o mês. E aí fazem esse rodízio de creche. Ó, nessa semana teu filho fica o tempo integral. Cadê? Volta, Zoom. Tá doidão, rapaz? Teu filho fica o tempo integral. Na outra, meio tempo. E se vira. Se vira, mãe. Ó, mãe. Volta aqui. Se vira. É esse o recado que estão dando para essas mães. Vamos ver aqui se tem alguma nota aqui. A prefeitura do Recife anunciou em fevereiro a entrega de uma reforma na creche que teve ampliação de 400 metros. Tá, mas vamos ver aqui se tem alguma nota. Não tem nota. Aqui, a Secretaria da Educação do Recife informou que os profissionais da creche seguem empenhados em garantir um melhor atendimento. A gente tá vendo, né? Você vai confiar em quem? Num relato de uma mãe que precisa trabalhar para sustentar seu filho, sua filha, precisa ter esse local, essa creche, para deixar sua criança, para ela fazer seus afazeres, para depois ela conseguir garantir ao menos o básico para sua filha, porque nesse Brasil, meu amigão, nesse Brasil, você não luxa. Quem tem aí, né, privilégios absurdos é quem luxa. Mas a mãe não luxa. A mãe quer o básico, garantir o básico para sua filha. E a prefeitura, não, estamos empenhados. Tá empenhado coisa nenhuma a prefeitura. Até caiu a câmera aqui, vamos ajeitar. Porque a indignação, amigão. Eita, ficou mais para baixo, mas vamos embora. Vamos tocar o barco assim. Estamos empenhados. Cara, não tá empenhado. É livro. É creche com rodízio. É mãe sem ter onde deixar o filho para ir trabalhar. É um desdém. E a prefeitura de Recife é uma das mais bem avaliadas do Brasil. Por quê? Ó, vamos tocar logo o próximo assunto. Porque infelizmente quando falo em educação, cara, eu já falei que a educação é a base de uma sociedade decente. Uma boa educação molda uma sociedade. Qual o reflexo dessas pessoas sendo tratadas dessa forma? Cadê o respeito com o contribuinte? Cadê o respeito com o pagador de imposto? Cadê? Não tem. Vamos para a próxima pauta, né? A próxima pauta é isso aqui, minha gente. Vamos lá. Fui desafiado por Neif. Só um ombrinho. Meu sonho é um ombrinho. Só um ombrinho.
Só o básico. Só o básico. Ele sabe. Ele é maluco? Ele sabe, caramba. Tu é doido. Esse vídeo aqui é o retrato de tudo que a gente falou hoje. Esse aqui é Pedro Campos, você deve saber. Ele é deputado federal, é irmão do prefeito João TikTok Campos. É um cara que recebe 44 mil reais por mês de salário, que em 2024 pegou 51 mil reais em auxílio moradia. Agora eu faço uma pergunta aqui para você que está me assistindo agora. Eu vou até tirar aqui esse cara da tela por enquanto. Cadê? Eu vou tirar ele aqui. 44 mil reais dá para ter uma moradia digna? Você acha que aquela mãe, que a gente acabou de ler a reportagem dela aqui do ensino aqui. Cadê? Vamos aqui. A mãe que tá falando que do semi-integral, do integral. Você acha que essa mãe, ela recebe 44 mil reais? Ela não recebe 44 mil reais. Ela não recebe. Talvez um salário mínimo. Se ela não trabalhar na informalidade, recebendo menos. Cara, é difícil. E aí esse cara, cadê ele aqui? Bota a capa. Fui desafiado por Ney. Foi desafiado por Ney. Agora, Pedro Campos, você vai ser desafiado por Xande. Eu te desafio a assinar a PEC antiprivilégio de novo. Quero ver se você tem a coragem de assinar essa PEC e bater de frente com a mamata do alto funcionalismo público. Eu já sei tua resposta. Tu não vai assinar. Agora quer que eu diga por que tu não vai assinar, Pedro Campos? Quer que eu te diga de verdade? Porque você utiliza de privilégios. Você utilizou 51 mil reais em 2024 de auxílio moradia, recebendo 44 mil reais por mês. Esse valor poderia ser destinado para outros fins, não poderia, Pedro Campos? Mas não, prefere dançar, vamos dançar. Só o básico. Ele é maluco? Ele é maloqueiro. Ele é maloqueiro. Aonde Pedro Campos é maloqueiro, cara? Primeiro que ser chamado de maloqueiro não é uma coisa legal, não. Lá no meu vídeo que tá rolando lá no Instagram, eu falei, tem lá na legenda, o significado da palavra maloqueiro. Então, eu vou até abrir aqui, o que é que a gente faz na hora mesmo, irmão? Sem corte, sem nada, tudo que tá acontecendo vai ficar no vídeo, porque assim, bora ver aqui, vou abrir aqui novamente e a gente vai pesquisar junto o que significa maloqueiro. Vamos lá. Maloqueiro, menor que vagueia pelas ruas em grupo, pedindo dinheiro e praticando pequenos furtos. Agora vem cá, Pedro Campos, vem cá. Você acha legal ser chamado de maloqueiro que pratica pequenos furtos? E primeiro, você é um cara branco, burguês, de família oligarca, que se acha dona de Pernambuco e de Recife e não é. Agora eu recebi alguns comentários de pessoas dizendo: Xande, mas ele tá dançando. Não, tá bom, a gente dança junto, né? Vamos dançar. Quem se garantiu mais? Vamos lá. Fui desafiado por Ney. Vamos lá. Só o básico. Ele é maluco? Ele sabe, caramba. O problema não é Pedro Campos dançar. Porque eu danço, todo mundo dança. O problema é que enquanto ele dança, a gestão do irmão dele transforma o Recife em um caos. Recife sofre com alagamentos. Xande, mas sempre teve alagamentos no Recife. Beleza, sempre teve alagamento no Recife. E o que o PSB fez de concreto para impedir que haja alagamentos? Mas o prefeito João TikTok Campos fez encosta, fez barreira. PSB e seus aliados estão na prefeitura do Recife desde 2001. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Eles estão na prefeitura do Recife desde 2001. E o problema com alagamentos, pessoas morrendo em deslizamento de barreiras, é real.
É real. Dá uma andada no centro do Recife. O que você vê de moradores de rua é absurdo. É o centro histórico da cidade do Recife. Uma cidade tão importante, principalmente no período colonial, ali na época dos holandeses, devastada, tomada, abandonada. Esse é o Recife real. É o Recife tomado por moradores de rua e de prédios abandonados. Esse é o Recife do PSB. Mas não, ele vai tapear o povo dançando, como Pedro Campos faz. Ele vai tapear o povo botando verba em carnaval e eventos. É o pão e circo real. É o pão e circo real. É o povo se divertindo e ele sambando na cara do povo. Enquanto o povo tá lá. Vamos no passinho, cadê? Vamos no passinho. Fui desafiado por Neif. Vamos no passinho. Meu sonho é um ombrinho. Só o básico. Ele sabe, ele é maluco? É o povo dançando brega funk e esses caras da família Campos sambando na cara da sociedade. É basicamente isso que tá ocorrendo no Recife. E quer que eu te diga, esses caras... João Campos vai tentar ser governador em 2026 e você tem uma missão: impedir a volta do Partido Socialista. Porque a gente ralou para tirar esses caras do governo lá em 2022. Tiramos. Agora vai devolver para esses caras? Não vai devolver para esses caras, não. A gente tem uma missão que é enfrentar o Partido Socialista de frente. E Pedro Campos, quer que eu te dê uma dica do que vai acontecer com ele? Quer que eu te dê uma dica? Quais são as pretensões de Pedro Campos? Vou até tirar ele aqui da tela por enquanto, porque a gente já dançou demais. E ele tá sambando na cara do povo de Recife, do povo pernambucano. Esse Pedro Campos, eu vou te contar baixinho. Ele vai tentar ser em 2028 prefeito do Recife. Claro, pô. É a família mamateira querendo poder eterno, ser dono da cidade, ser dono do estado. E a tua função, meu irmão, é impedir que isso aconteça. Véio. Compartilhe os vídeos. Compartilhe as notícias que escancaram todos esses escândalos da gestão de João Campos. Compartilhe o teu bairro, a realidade que tu vive. Eu quero aqui um recifense comentando o que mudou de fato na tua vida com o João Campos na prefeitura. O que mudou? Comenta. Eu quero ver esse comentário, o que mudou de fato. Porque tá aí, ó. O centro abandonado, Recife sofrendo com alagamentos e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco batendo com os pés na porta da prefeitura no Hospital da Obra da Criança do Recife. Agora na questão de compra de livro, no passado na gestão de Geraldo Júlio, né, que vai bater já 16 anos, né, de PSB na prefeitura também, na questão dos respiradores da pandemia. É a realidade, cara. É a realidade. Infelizmente o povo tá cego pelo prefeito que platina o cabelo e que faz dancinha no carnaval. Um prefeito que investe muito em marketing, em publicidade, e isso tá convencendo o povo. Mas o Recife real que ela anda não é isso. O Recife real que a população anda, cara, é o Recife que tem um trânsito intenso. É um Recife que você pode ser assaltado dentro do busão. Você se sente inseguro ficar parado em uma parada de ônibus. É uma cidade que tem buraco. É uma cidade que sofre com alagamentos. Em tempo de chuva, as pessoas que moram em áreas mais periféricas ficam desesperadas. Porém, esse povo está com os olhos tapados, não está enxergando que se a vida desse povo está ruim, a responsabilidade é do poder público. E que João Campos, não só ele, mas eu falo porque ele é o executivo, mas toda a sua gestão tem responsabilidade na vida dessas pessoas. Enquanto isso, o cara que vai tentar ser prefeito em 2028 tá como? Fui desafiado por Neif. Só um ombrinho. Meu sonho é um ombrinho. Só o básico. Ele sabe, caramba. É muita vergonha no estado de Pernambuco. Cara, eu acho que já tá bom, a gente falou demais. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e vamos espalhar a realidade do que está sendo um Recife real.
Pernambuco não merece o PSB. E você, nós, pernambucanos, temos a obrigação de impedir o retorno do Partido Socialista Brasileiro ao governo do Estado.